Meu nome é Brian Henrique e hoje eu vou tentar ensinar BaseScript. Na aula de hoje, a aula 21 do curso de BaseScript, eu vou ensinar como a gente pode administrar, como a gente pode gerir, serviços do Windows utilizando o prompt de comando do Windows. E o que seria um serviço do Windows? Um serviço do Windows é um aplicativo que inicia junto com o sistema e é carregado em segundo plano, ele fica rodando em segundo plano enquanto o Windows, sei lá, estiver em execução. E isso é muito útil quando tu quer, por exemplo, monitorar de forma constante alguns arquivos. Sei lá, o teclado, criar arquivos de log, ou fazer qualquer tarefa em segundo plano enquanto o sistema está ocupado fazendo, sei lá, o trampo dele. Serviços do Windows são um tema bem interessante e que pode ser muito útil para a gente. Por isso, é importante que a gente aprenda como manipular isso, como gerir os serviços do Windows, por exemplo, a partir do prompt do DOS. Quais comandos eu posso usar para isso? Eu posso usar o sc, por exemplo. Ele tem um help um pouquinho complicado, mas se você olhar bem, de segunda vista, ele é bem até que facinho. Então aqui a gente vai focar no SC para gerenciar as tarefas e depois vamos falar um pouquinho também do NET. E como nossa cobaia aqui na aula de hoje, a gente vai utilizar o serviço do Windows TAP SRV. O que seria o TAP SRV? Vamos colocar aqui SC Query, ou seja, para perguntar, para retornar informações desse serviço. TAP SRV. O que seria o TAP SRV? É o serviço de telefone embutido no sistema operacional Windows. Hoje em dia a gente nem usa, tanto que ele vem como padrão, pelo menos no meu computador, desabilitado. Então, como ele está em desuso, vamos usar ele como cobaia. Aqui, quando você dá um carry TAP SRV, você pode notar algumas informações sobre ele, como por exemplo o nome do serviço, que é TAP SRV, o tipo, que é um tipo Win32, o estado dele, que é parado, o código de saída do Win32, que está tudo como zero, porque ele está parado. Então, vamos dar início aqui. E lembrando, para você poder administrar os serviços do Windows, tem que estar rodando o CMD como administrador. Por isso que eu reiniciei aqui o prompt e coloquei ele como administrador. SC start tap srv e eu vou iniciar esse processo, esse serviço, na verdade. E agora ele vai gerar algumas novas informações sobre ele. Aqui a gente iniciou esse serviço, a gente pode também pausar o serviço. SC pause tap srv. O que o pause faz? O pause, ele primeiramente ele vai pausar, ele vai impedir que novos serviços sejam dependentes desse, novas tarefas, sejam dependentes desse serviço, mas em alguns casos mais necessários, mais urgentes, ele vai continuar executando as tarefas que já estão em execução e depois ele vai parar de vez. Isso é diferente do stop. O stop ele vai realmente parar, é como pegar e puxar da tomada. Se o serviço está pausado, eu posso, ou seja, se ele está pausado, ele está meio que interrompido. Se ele está interrompido, eu posso mandar continuar, colocando um continue. Ele vai reiniciar o processo e voltar para rodar, como está aqui. Eu também posso parar o serviço. Como eu faço isso? SC stop tap srv. O tap ele vai realmente como se ele puxasse da tomada. Ele vai literalmente interromper de uma vez só o serviço e ponto final. Mas aqui ele também não vai ser tão violento assim. Ele vai dar um tempinho e depois ele vai encerrar. Porque serviços do Windows são um tema complicado porque tarefas dependem deles no caso. Então, geralmente não vai ser, como eu disse anteriormente, um puxão. Assim, vai ser. Aquele vai ser mais brusco, ele realmente vai interromper de vez. Se você reiniciar, ele vai continuar parado e tudo. Diferente do pause, se eu não estou enganado. Nesse caso aqui, ele vai parar de vez, ele vai continuar pausado, ele vai continuar parado, né? Até, enfim, indefinidamente. Outros comandos, outros parâmetros interessantes do comando sc são o create, o config e o delete. Vamos ver como é que funciona isso aqui. No create, create, não precisa colocar o sinal aqui de ajuda, só coloca o nome do comando
eu argumento e dá um Enter. No Create, ele dá uma opção pra gente de criar novos serviços. Como é que a gente vai fazer isso? SC, Create. E aqui, primeiro de tudo, você vai colocar o nome do serviço, como por exemplo, curso de BatScript. E agora a gente vai colocar alguns parâmetros. O type, que vai ser o tipo de serviço que ele vai executar, se ele vai trabalhar com arquivo de sistemas, recuperação, se ele vai interagir com algum outro serviço, se vai ser compartilhado, se vai trabalhar diretamente. Kernel é como se fosse o coração do computador, depois você pesquisa um pouco melhor. Ou se vai ser um processinho normal. Para mim vai ser um processo normal, vou colocar aqui um A1. E sempre que você for colocar, especificar aqui um parâmetro para o serviço novo, você coloca o igual e dá um espaço, senão pode dar erro. Agora eu vou dar um espaço aqui e vou colocar o tipo de inicialização, que ele vai iniciar junto com o sistema. Eu vou colocar o nome de exibição, que vai ser display name, que vai ser igual a, colocando sempre entre aspas duplas, curso de BatScript. Eu dou um Enter, tentativa de acessar endereço inválido. Eu tenho que colocar ainda o binpath, que é o lugar onde vai se encontrar um executável. Aqui no binpath, que é o caminho onde você encontrar o executável que diz respeito a esse serviço, eu vou colocar um caminho qualquer, um caminho de um script que a gente criou em uma aula anteriormente. Deu um pequeno erro ali em cima, para não ficar muito longo, eu fiz um pequeno corte. O problema aqui é o seguinte, tá dando um pequeno erro aqui nesse parâmetro. Coloquei como system para iniciar com o sistema, para evitar que dê o problema novamente. Eu coloquei ele como auto, de automático, que ele vai iniciar automaticamente. Então ele parou de dar problema. Então é assim que você vai criar um processo. Primeiro de tudo, eu vou colocar o nome do comando, o parâmetro de criação, o nome do serviço, o tipo de serviço, o modo de inicialização, que vai ser uma inicialização automática, o nome de display, depois eu mostro como é que é isso, e o binpath, que é o programa que vai ser executado. Se você vier aqui e executar sc carry cbs, tá aqui as informações do processo. No momento ele está parado, ele foi criado, mas está parado. E se eu não me engano, se tentar executar ele vai dar um erro porque o programa em questão ele não foi feito para funcionar como um serviço. Mas se você vir em executar e dar um services.msc e der um OK, deixa eu colocar aqui. Se você for indo para baixo, você vai encontrar um display name, ou seja, que é um nome de exibição chamado curso BatScript. É justamente isso aqui, o display name, é o nome que será exibido aqui. Mas quando você vem aqui em propriedades, está aqui o tipo de inicialização automático, o caminho do executável, que é aquele que a gente especificou em binpath, e o nome do serviço, que é CBS. Aqui o nome de exibição, tá vendo? É basicamente assim que se cria um serviço. E como é que a gente deleta um serviço? SC, delete e o nome do serviço, que é CBS. Mas eu não quero deletar ainda, eu quero primeiro fazer algumas modificações nele. SC, como é que a gente vai modificar ele? A gente vai usar o config. SC config, dá um enter, você vai poder ver o que é possível configurar. SC config, nome do processo, da tarefa no caso, que é CBS, e vai colocar aqui o que tem que ser editado, como por exemplo o nome de display, o nome de exibição lá, que você pode mudar e colocar algum outro, como por exemplo, ao invés de ser curso de BatScript, você pode botar por exemplo teste, dá um enter. Vou colocar agora alguma outra coisa, como por exemplo teste do curso e dá um enter. Pronto, foi editado, ou seja, foi reconfigurado o serviço CBS. Agora se eu vim aqui novamente em services.msc e procurar, agora eu vou ter que procurar pelo display name
Teste curso. Vou vir aqui em telefone, teste curso. É o mesmo serviço, porém com outro display name, ou seja, nome de exibição. Teste curso. E como é que eu vou fazer para deletar isso? Simples. SC, delete e o nome do serviço. Pronto, foi deletado. Visto isso, como a gente poderia, sem ser com o SC, dar uma certa administrada nos serviços do Windows? A gente pode usar para isso o NET. O NET ele tem algumas opções interessantes aqui pra gente, como por exemplo o stop, o start, o pause e o continue. Nossa cobaia nesse caso vai ser o tema do Windows. Net themes, aliás, net pause themes para, não vou colocar stop primeiro, para parar os temas do Windows. Repara aqui em cima na barra que ela está utilizando agora o tema aero, e se eu parar o tema, ele vai ficar tudo desse jeito. Tá vendo? Ficou, enfim, tudo branco e tal, nesse tema mais antigo. Se eu der um net start, lembrando, também tem que ser executado como administrador, para poder usar o net para editar os serviços. Ele vai novamente iniciar os serviços exatamente como estava antes. Se eu der agora um pause, lembrando, o Themes ele não aceita o parâmetro pause. E o continue, se der um... Não, stop não vai aceitar o pause. Deixa eu ver. Stop não vai aceitar o continue, quer dizer. Se eu não estou enganado. Porque ele não foi iniciado exatamente. Então nesse caso aqui, quase não vai ter utilidade. Deixa eu tentar usar um outro serviço para testar isso. Net start themes primeiro. Net start tap frv para iniciar esse serviço. Agora eu vou dar um pause nele. Ele foi pausado, ele parou a operação dele. E para recontinuar, para iniciar novamente, te dá um continue, para ele continuar. Eu posso dar stop, como estava antes, e tudo vai ficar como estava antes. E desse modo a gente pode administrar as tarefas e serviços do Windows. É bem simples e com um pouquinho só de prática você já vai pegar todas as manhas. E a dica de hoje é como a gente pode formatar uma unidade utilizando o comando format. É bem simples. A gente vai colocar aqui format, vamos aqui olhar primeiro o help. Agora vamos colocar o comando format. A gente vai colocar a letra de unidade que a gente quer formatar, que no caso é a G, que é um pendrive. Depois a gente pode colocar o tipo de sistema de arquivos que a gente quer utilizar. A gente pode utilizar FAT16, FAT32, exFAT, NTFS ou UDF. No meu caso, eu vou usar o FAT32, que é mais recomendado para pendrives. Agora vamos colocar aqui que a gente quer uma formatação rápida. Caso você não tenha formatado previamente, não coloque esse parâmetro, porque sem ele a formatação vai ser mais demorada, mas vai ser mais segura e vai corrigir possíveis erros nessa unidade, nesse dispositivo de armazenamento. Marquei aqui que eu já formatei anteriormente. E a gente também pode colocar o volume, quer dizer, o nome desse volume, desse dispositivo. E lembrando que uma limitação no format em relação ao nome de volume é que não é permitido colocar espaço. Então vou colocar como pendrive. Tá, format, nome da letra da unidade, tipo de file system, ou seja, sistema de arquivos, barra Q, indicando a formatação rápida, e o barra V, que é o nome da unidade. Eu vou dar um Enter. E lembrando
Você vem aqui, ó, tá aqui cheio de arquivos, cheio de fotos e tudo. Então vamos lá, vou colocar para rodar. Primeiro ele vai pedir para eu pressionar Enter para confirmar que ele quer iniciar. Insira um disco novo na unidade G e pressione Enter quando estiver pronto. Cliquei no Enter. Agora ele vai me informar que o tipo de sistema é um sistema de arquivos FAT32. Ele vai falar que a formatação rápida de 8 GB, que é o tamanho do pendrive, inicializando a tabela de alocação de arquivos, no caso FAT, o tamanho final ficou com 7,8 GB. Existem 2 milhões de unidades de alocação disponíveis em disco. O tipo vai ser de 32 bits em cada entrada FAT e o número de série do volume é ali o número de série. Bom, bem facinho a formatação. Agora se a gente for aqui, ó, repara que ele mudou para o nome que colocou, pendrive, converteu para maiúsculo, pôs o nome, tem mais nada aqui dentro. E o tipo de dispositivo, se você quiser olhar, é só ir ali, botão direito, propriedades, e vai ter aqui, ó, sistema de arquivos FAT32, então funcionou. Mas lembrando, e caso eu queira colocar um nome maior aqui, como por exemplo, sei lá, pen espaço drive, porque o formato de limitação dele em relação aos nomes de unidade é que ele não permite espaço. Eu poderia utilizar então o label, nome da unidade e o nome que eu quero colocar. Não precisa colocar entre aspas duplas, se não me engano vai dar até erro se colocar. Pen drive, enter. Agora quando eu venho aqui, está exatamente como eu quero. E essa que foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham curtido e até a próxima aula.